Bonjour, je suis Landy, também conhecido como Enemelier. E hoje vamos degustar uma questão da safra de 2017. De imediato sentimos um leve aroma de citologia encorpada. Uma essência de vacina com um leve amargor de anticorpos. E após uma breve apreciação, deixa um retrogosto de gabarito no ponto. Rodei a vinheta. Hora do Enem no ar! Vem cá, conta pra mim. Já pensou em estudar biologia animal usando MPB? Ou como o tímpano de uma mosca ajuda a criar microfones mais potentes? Quem explica pra gente é o criador da Rádio Animal, professor Ney Melo. Mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente fala de um clássico do Enem, vacinas. E eu chamo para esse debate o professor Kilder Domingos. Chega mais. Tudo bem, Landy? E aí, professor? Ótimo. Isso aí. Professor, por que esse assunto, vacinas, é tão importante para o exame? Se a gente levar em consideração os dados levantados pelo Ministério da Saúde, em 2017, durante todo o ano, a gente teve um caso aí de 2.691 pessoas, né, com doenças assim, de diversos tipos de gripe. Então, o H1N1, o H3N2, influenza B, o subtipado A. Então, tiveram vários tipos, né, doenças causadas por vírus, né, por bactérias, né, as gripes em si. Então, a gente teve uma quantidade muito grande da população, né, contaminada, né, assim, que estava afetada. E de 2018 para cá, né, nos 6 primeiros meses, o levantamento que o Ministério da Saúde fez já supera esse número do ano passado. E é muito complicado isso, porque a gente tem diversos movimentos hoje em dia, né, essa questão sobre o movimento antivacina. Então, é algo que é antigo e está retomando agora, então está em evidência. Então, é uma preocupação que a gente pode levar em consideração para ser cobrado também no Enem. Pois é, quem estuda história sabe que tem controvérsias aí. Ah, com certeza. Se a gente pensar na revolta da vacina, né, de novembro de 1904, foi uma preocupação muito grande, né? Quando o doutor Oswaldo Cruz começou com a campanha para a vacina, e era obrigatória na época, o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, e um grupo muito grande de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, não tinha muita informação, tinha aquele medo sobre o que é essa vacina, por que eu sou obrigado, né? Então a gente vê que isso não é algo novo. E essa polêmica tem tudo para virar tema de questão do Enem, Com né? certeza, né, Landy? E se a gente levar em questão também que é uma sazonalidade. As pessoas só têm essa consciência de ter importância a vacina quando passa na mídia, né? Tem essas campanhas. Então, quando isso está sendo divulgado, então encontra pessoas que têm um levantamento estatístico de óbito, né? Muitas pessoas estão ficando doentes, aí tem uma preocupação social, uma preocupação da sociedade, da população em se vacinar, né? E não pode acontecer dessa forma. Não é um pensamento constante, né? O Ministério da Saúde, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, eles incentivam a vacina, né? A vacina está ali realmente para sua imunidade, para te proteger. Se a gente voltar um pouquinho ainda na história, pensar lá no século XX, né, a gente tinha uma quantidade muito grande de crianças que até os 5 anos, elas morriam por doenças. A gente não tinha a mesma quantidade de poluição, né? A gente não tinha todas as doenças que a gente tem hoje, e mesmo assim essas crianças, que teoricamente elas eram mais saudáveis, elas morriam, né? Isso só não mantém hoje em dia porque a gente tem essas vacinas, a gente tem os soros, né? A gente tem essa indústria, né, imunizante trabalhando em cima disso. A poliomielite, né, que é conhecida como paralisia infantil, ela foi erradicada em 1990. Né? Por quê? Pelas campanhas de vacinação. Então, a gente tem que levar em consideração a importância de se vacinar. E as pessoas que não se vacinam, elas não estão colocando em risco apenas a si mesmas, apenas a família delas ou apenas aquele núcleo anti-vacina. Ela está colocando em risco toda a população. É um caso de saúde pública. Quanto maior a contingência de pessoas vacinadas, né, melhor é a imunidade que a gente passa para a população. Controle, principalmente. Para um controle, né? Agora, quando o assunto é vacina, professor, quais são os pontos que o candidato tem que ficar atento? Olha, Landy, eu acho muito bacana se a gente pensar no estudo de citologia,
né? O estudo em si das células, dos tecidos, a histologia. E como a gente fala em doença, em vacina, vamos pensar em saneamento, em educação ambiental, né? Porque tudo isso vai articular dentro de vacina. Se a gente for pensar por uma questão interdisciplinar ainda por cima, né, a gente pode levar em consideração a química orgânica, né? Como que eles vão colocar determinados compostos, como que a química vai agir em cima do tema vacina, isso pode acontecer. E também a história, né? Olha a gente falando aí sobre o século XX, sobre a revolta das vacinas, né? Então a história ela tem uma interdisciplinaridade muito bacana. Eu posso colocar todo um contexto histórico, né, e perguntar sobre a vacina, ou falar sobre a revolta da vacina como questão biológica, né? E agora aquela dúvida que sempre aparece, qual a diferença entre vacina e soro? Pois é, Landy, como aparece, viu? A vacina, quando aplicada, ela tem substâncias, e essas substâncias, quando em contato com o seu organismo, graças às suas células de memória, elas vão começar a produzir anticorpos, tá? Então, esses anticorpos são proteínas, eles produzidos, as suas células de memória guardam essa informação. Então, você vai ter uma imunidade aí a longo prazo, né? Então, quando você está, de novo, exposto a determinada doença, determinada patologia, determinado patógeno, você já tem uma proteção. O soro, não. O soro, ele trabalha diferente. A gente fala que a cura é pelo soro, né? Porque o soro, ele já tem esses anticorpos prontos. Então, você, quando tem contato com o soro vai para a sua corrente sanguínea, o seu organismo tem contato com esse soro, por ele já ter esses anticorpos prontos, eles vão agir diretamente no corpo estranho que está no seu organismo. E aí, professor, acha que nossos anticorpos já estão prontos para uma questão? Eu acredito que sim. Vamos lá? Tá aí na tela a questão 135 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Questão bem conceitual, tá? Ela fala o seguinte pra gente: a terapia celular, ela tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Quando eu começo lendo essa questão, eu já vou pensar em células-tronco. Né? Imediato. Tema atual ali, está sendo bastante debatido, células-tronco podem regenerar tecidos. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. Então, ele está falando sobre algo novo, né? Mas ele começa num contexto de algo muito atual e ele volta historicamente, né? Ele está falando de algo que já era utilizado antigamente, né? Então, isso pode acabar confundindo um pouquinho o candidato. Qual a técnica que se refere a esse texto, né? No A, ele já começa ali com vacina. A gente falou bastante de vacina hoje, né? Os alunos já estão lá falando, vai ser vacina a resposta. E tipo, eles leem ali, introduzirem e tal, ele já pensou para vacina também, não sei. O que a vacina faz no seu corpo? Ela vai te auxiliar na produção de anticorpos. Anticorpo é uma célula? Não, né? Então ali a gente vai pular, não é vacina a resposta. Aí eu vou para biópsia. Biópsia é quando eu pego determinada estrutura, né? Uma parte, por exemplo, de um tumor, algum tipo de cisto, e eu levo para o laboratório, faço uma análise dessa estrutura para ver o que ela realmente está causando, o que ela é, o que ela tem. Estou te dando novas células? Estou regenerando tecidos? Não também. A hemodiálise. C. Hemodiálise é filtração do sangue, né? Então, quando os rins de determinada pessoa, por algum motivo, ela não consegue mais filtrar o seu sangue, tá? Você precisa fazer a hemodiálise. Então, vai ser um tratamento médico para que você consiga fazer a filtração do sangue, tá? E a quimioterapia. Quimioterapia é outra coisa que também confunde muito. Porque quando a gente fala em quimioterapia, já remete a câncer, né? E não é bem isso. Quimioterapia nada mais é do que um tratamento por composto químico. Então, não necessariamente ele vai ser para o câncer. Pode ser para outras doenças. Também está regenerando tecidos, novas células? Não, né? Aí a gente vai lá para a transfusão de sangue. Digamos, Landy, você está precisando de doação de sangue. Eu vou tirar o meu sangue e vou doar para você. O que tem no sangue, no tecido sanguíneo? Eu tenho diversas células, né? Eu tenho hemácias, eu tenho os meus eritrócitos, né? Então, tem diversos compostos no meu sangue, incluindo células. E essas células eu vou passar para o seu corpo. No seu corpo, essas células são novas. O seu corpo já vê essas células como uma novidade. Então, a transfusão de sangue, ela vai permitir essa passagem de células e reconstituição de tecido. Que tecido? O tecido sanguíneo.
Ah, então a resposta ali não é vacina. A resposta não é vacina, a resposta é o gabarito, a letra E, transfusão de sangue. E por incrível que pareça, muitos alunos confundiram. Porque quando a gente fala sobre a possibilidade, né, e a vacina trabalhar com a produção de anticorpos, os alunos eles acabam entendendo essa questão das células de estarem produzindo, de acharem que isso vai estar regenerando algum tecido, né? Quando eu estou falando do sistema imunitário, esses anticorpos, eles nada mais são do que proteínas, não são células, né? E muitos alunos acabaram confundindo isso. Então é importante eu ter conhecimento desse conceito, né? Eu saber o que é a vacina, eu saber o que é uma transfusão de sangue. Esses conceitos são importantes para resolver a questão. E os erros foram bobos, vamos dizer assim, né? Foram erros por uma questão de falta de conhecimento conceitual. Conceitual. Você sabe o que é uma vacina, você já tinha eliminado essa questão. Então, reforçando o gabarito, letra E. Letra E. Transfusão de sangue. Isso aí. E qual o conselho para quem quer saber um pouco mais, uma dica para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então, Andy, foca no Hora do Enem. Eu acho isso legal, né? A gente está com conteúdo muito bacana. E, principalmente, vamos aprender a utilizar a rede social. Boa. Né? Eu lembro que a gente teve no programa 369, né? Teve toda aquela questão do Science Vlog, né? O professor veio, deu dicas de você descobrir qual é a informação certa, o que é falso, o que é verdadeiro. Então é bacana o aluno dar uma olhadinha nisso de novo. Porque a gente tem que aprender a descobrir que informação eu estou passando. Né? Essa informação, ela realmente é verdadeira? Eu tenho embasamento teórico e científico comprovado para passar essa informação? Né? Porque quando a gente falou desse movimento antivacina, eles mesmos deixam bastante claro de que as informações que eles tiram para não ir à vacina, a maioria deles tira de redes sociais. Né? E a gente sabe que rede social vem muitas informações falsas. Né? Então vamos tomar cuidado com o que a gente divulga, aprender a usar a rede social com inteligência, saber pesquisar, saber ler sobre, para então a gente conseguir ter argumento, ser articulado para falar sobre o assunto e não generalizar e nem passar uma informação que pode ser equivocada e vai prejudicar muita gente. Vírus da internet não geram anticorpos. Não geram. Professor, muitíssimo obrigado mesmo. Alândia, é sempre um prazer estar aí. Obrigadão. Prazer ter você aqui. Valeu, professor. Até a próxima. Nosso entrevistado é o criador da Rádio Animal. O cara é fera, da aula de biologia e de ensino de biologia. Então chega mais, professor Ney Melo. E aí? Tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, professor. Vem cá, explica para quem está em casa o que é a Rádio Animal. Rádio Animal é um programa de divulgação científica que passa na Rádio Roquete Pinto, que é a 94,1 FM, aqui do Rio de Janeiro. E ele fala sobre histórias do mundo animal contextualizadas, mas usando de um texto transdisciplinar, ou seja, a gente pega conhecimentos de várias áreas, artes, por exemplo, educação física, a biologia, claro, história, geografia, etc., e junta isso para contextualizar uma história dentro de vida animal. E de onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu lá em 2013, entre agosto e setembro a gente colocou a Rádio Animal no ar, um projeto que eu mostrei para eles e falei assim, olha, vamos divulgar ciência, vamos pegar artigos científicos que estão na comunidade acadêmica, que vão demorar para chegar para os alunos, e vamos transformar isso em histórias. E aí eles aceitaram, a gente começou a fazer os roteiros e colocar episódios no ar sempre divididos em séries. E assim surgiu a Rádio Animal. Como assim séries? A gente já produziu mais ou menos 40 séries até hoje, desde 2013, em cerca de 230 e poucos capítulos já que a gente já chegou. Essas séries são sempre temáticas. Por exemplo, a gente pode, de repente, estar falando sobre biomimética, que é uma área das ciências que estuda os padrões que estão no reino animal, os padrões da natureza, os processos da natureza, e copia isso para a tecnologia atual. Então a gente pode, por exemplo, fazer uma série sobre isso, como já fizemos, e falando sobre cada tecnologia nova em cima disso aí. Em cima de um comportamento, de um padrão animal, vegetal. Exatamente, um padrão, por exemplo, do metabolismo celular, ou um padrão, por exemplo, da fotossíntese. Então a gente pega isso aí e mostra como as novas tecnologias foram inspiradas nesses animais. E sempre procurando pegar várias áreas para fazer um plano de fundo para contar uma história dentro da biologia animal. Bom, lá no início você disse que essas informações demoram a chegar ao público em geral. Por quê? Hoje o meio acadêmico está cheio de artigo científico. Todos os anos milhares de artigos são produzidos dentro das instituições de pesquisa, dentro das universidades, etc.
E muitas vezes esses artigos científicos estão em outra língua, frequentemente o inglês, o francês, ou às vezes o alemão, às vezes até o holandês. Além disso, esse conhecimento muitas vezes está dentro da comunicação científica e não da divulgação científica. O que é a comunicação científica? É quando você escreve um determinado relatório, alguma coisa científica, um artigo, e você está voltando para os seus pares, ou seja, para os seus colegas de profissão entenderem. Então tem aquela linguagem rebuscada, difícil, que é do meio acadêmico, é natural. Muitas vezes isso demora tanto para ser traduzido, para ser contextualizado para o dia a dia da comunidade que é leiga, que isso pode chegar entre 10 e 15 anos para uma determinada informação que está na academia científica chegar para esse público não especializado. Um problema muito grande hoje em dia são as fake news. Então, como você faz para filtrar essas informações e tal, para verificar? É verdade, como diz o Donald Trump, né? Fake news! Isso aí ganhou uma onda agora, né, da notícia falsa. Primeiro, para a gente filtrar, a gente precisa entender que tem que buscar várias fontes para uma determinada informação que a gente recebe. Hoje, receber informação é muito fácil. Um celular, a qualquer momento, pode puxar na internet uma informação no Facebook, tem várias páginas querendo te informar. O que você tem que fazer primeiro? Duvidar de tudo. Buscar informações para ver se elas se encontram, se elas se encaixam, se elas fazem sentido. E, é claro, sempre buscar fontes confiáveis que vão pesquisar dentro da academia científica, né? E você já caiu em alguma fake news? Já caí em fake news, até para fazer episódio da Rádio Animal. Tem duas situações de fake news. Uma que é fake news e você acha que não é, e uma que você acha que é, mas na verdade que não é. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um episódio sobre nomes de espécies animais, né, que vem da taxonomia. Você dá, por exemplo, Carcharodon carcarias, que é o nome da espécie do tubarão branco. E eu estava procurando nomes diferentes. Poxa, será que tem alguma personalidade, alguma pessoa famosa que é homenageada nesses nomes? E aí eu encontrei, por exemplo, uma mosca que se chamava Scarptia Beyoncé. E aí eu encontrei em várias fontes informações de que, olha, essa mosca aqui existe em homenagem a Beyoncé. Eu falei, não é possível, isso é fake news. Eu não posso colocar isso dentro de um episódio da Rádio Animal. E aí eu fui pesquisar, fui achar o artigo original. Me interessava saber qual é a fonte, de onde vem essa informação. E realmente a mosca ela foi batizada em homenagem a Beyoncé, porque ela tinha um abdômen dourado e esse abdômen, segundo o autor da espécie, lembrava a Beyoncé em um dos clipes que ela tem, de um show, que ela tinha um vestido dourado. No abdômen. E aí ficou o nome, né? E também tem o outro lado, como por exemplo aconteceu recentemente, eu fui fazer um episódio sobre gambá. E aí tem aquela frase, né, de que a pessoa ficou bêbado como uma gambá, ou como um gambá. Eu vou tentar achar a origem. Será que o gambá realmente é atraído por álcool? Será que os caçadores fazem isso? E eu podia jurar que, na verdade, aquilo ali acontecia. Poxa, eu ouço isso desde criança. É uma coisa tão repetida, né? E aí era fake news. E aí eu tive que mudar todo um episódio da Rádio Animal para procurar qual era a fonte daquilo e acabei descobrindo coisas novas. Descobri, por exemplo, que o gambá não vai procurar o álcool para consumir, mas o morcego vai procurar. Inclusive, uma flor, quando o néctar ele fermenta, ele pode sofrer fermentação alcoólica, né? E lembrando até de um conteúdo do Enem que é de metabolismo celular. E aí o que acontece? O morcego ele é atraído por aquele álcool que volatizou, ou seja, está no ar, está espalhado em micromoléculas. E ele vai atrás daquilo, ele consome aquele álcool também, mas ele não fica bêbado. Quando ele está com uma quantidade muito alta de álcool, ele para de caçar aquele néctar ali. E também descobri que, por exemplo, uma carpa produz álcool. Ela substitui a fermentação que é lática, que o ácido lático ele seria tóxico para a nossa musculatura, ou para a musculatura dela. E o que ela faz? Ela inverte isso, ela usa uma segunda enzima que ela tem e troca a fermentação lática pela alcoólica. Então ela solta álcool pelas brânquias. Caramba. É uma produtora. Então, de uma notícia que eu achava que era verdade, na verdade era fake news, eu fui atrás e descobri uma série de informações novas para aquele episódio. Mas afinal, o gambá, ele bebe álcool ou não? Não, isso é lenda. Ele pode até procurar e ficar curioso com aquilo ali. E pode até ingerir por uma curiosidade e tal. Mas ele não procura aquilo na natureza. Diferente de chimpanzés. Chimpanzés já podem procurar. O chimpanzé já procura? Frutas, por exemplo. Frutas que ficam fermentadas. Tem casos, por exemplo, na Suécia. Uma vez eu escrevi um episódio sobre isso também. Era uma série chamada Eu Juro que é Verdade. E foi um desafio para a gente filtrar fake news de não fake news. E aí eu achei uma notícia sobre um alce que ficava bêbado. E ele foi parar em cima de uma árvore, de tão bêbado. E era verdade, não era fake news. O que acontecia? Esses alces, de tempos em tempos na Suécia, comem maçãs que caem e fermentam no chão.
só que ele não tem muitos limites. Então ele come maçã, vai comendo, e ele realmente se embriaga. Já vi que para produzir um programa como esse é necessária muita pesquisa. E como é que é? Tem uma rotina? Tem uma rotina. Primeira coisa, a gente tem que ler todo dia todas as notícias que saem. No meu caso, para a Rádio Animal, eu leio muito sobre biologia animal, sim. Apesar de eu ser biólogo já há bastante tempo, apesar de eu lecionar, dou aula em escola, no CapUERJ, dou aula na universidade, dou aula para mestrado, mesmo assim a gente não sabe de tudo. A gente tem que estar lendo, se atualizando o tempo todo. E é justamente esse hábito de ler, de buscar essas revistas que popularizam ciência, que tem coisas diferentes, textos dinâmicos, que relacionam vários conteúdos que você aprende na escola ou até na universidade, aquilo ali me trouxe o interesse de, poxa, eu vou cada vez ler mais. Essa é a minha rotina. Todos os dias ler, claro, das fontes mais confiáveis possíveis e trazer aquilo ali para o meu dia a dia. Tentar relacionar aquele novo conhecimento que eu aprendi com alguma coisa de física, com alguma coisa de química, de biologia, do que quer que seja. Todos os conhecimentos estão entrelaçados. Isso é a transdisciplinaridade. Agora conta pra gente, como um biólogo se torna apresentador de rádio? Apresentar rádio, eu como sempre fui muito tímido, até para apresentar seminário na escola. Para! Mas quando é assim, um bate-papo, eu vou me soltando, eu vou lembrando de coisas que eu aprendo, que eu leio, episódios da rádio, que eu tenho o maior prazer em escrever. E acaba que a gente fez um acordo na rádio. Olha só, como é rádio, eu não tenho que aparecer. Então é só a minha voz, vamos embora. Então quando eu estou lendo aquele roteiro, eu faço de uma forma para o ouvinte nem perceber que eu estou com um roteiro. Na verdade, é claro que eu tenho que ter uma organização. Como eu sou um professor, mas eu também sou estudante. Então eu estou estudando aquela informação, estudando como eu posso passar adiante. Então, não aparecendo me facilita bastante, mas reconheço que muitas vezes a gente tem que entender que essa imagem do professor precisa ser um pouco explorada também, porque quando a gente está com um monte de aluno na sala, é a nossa imagem, mas aí eu não percebo. Você não cai nem a se liga. ficha que eu tô com um público que tá me vendo. E vem cá, fiquei sabendo que na rádio tem uma história da mistura de biologia com MPB. Que isso? Há um tempo atrás eu fiz uma série que se chamava Tem Bicho Nessa Música. O desafio da Rádio Animal, muitas vezes para a gente mudar o tópico da série, é encontrar alguma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com biologia animal e tem tudo a ver com vários outros conhecimentos de outras áreas, de outros professores, de outros colegas. Então, pegar músicas da MPB que tem letras que falam de animais. Por exemplo, Asa Branca, Assim Caminha a Humanidade com Passo de Formiga e Sem Vontade. A formiga tem vontade. A formiga caminha assim tão devagar, coitada, extremamente trabalhadora, e leva essa fama de, não, ela fica ali fazendo sempre a mesma coisa. Não é bem assim. As formigas são muito complexas em termos de comportamento. O Ney Matogrosso tem uma música que fala sobre urubu. Eu falei, poxa, vamos falar sobre urubu? Vamos falar sobre sistema imunológico. Peraí, sistema imunológico, urubu, Ney Matogrosso? Sim, os urubus eles só conseguem comer aqueles alimentos cheios de bactéria. Não, o grande segredo está no sistema imunológico. Não está no... o estômago é forte, nossa, o bico do urubu consegue triturar a carne. Não, é o sistema imunológico. Então a gente pode falar de biologia celular usando o Ney Matogrosso. Que tem a ver com o urubu. Que tem a ver com o urubu. E que tem a ver até com clubes de futebol, por que não? Olha aí. Então a gente mistura tudo. A grande tônica da Rádio Animal é uma coisa chamada edutretenimento, que é educação, é ensinar alguma coisa, mas com entretenimento. É um programa que, assim, se sente na missão de entreter todo mundo que está ouvindo, tornar aquela informação ali agradável, bacana, porque ao mesmo tempo você vai ser educado, você vai aprender coisas novas de diversas áreas. Além de ouvir a Rádio Animal, qual é a sua dica para o estudante que está se preparando aí para fazer o Enem? Ler informações de todas as mídias e também ser bastante criterioso, saber onde você está lendo, onde você vai depositar a sua confiança naquela informação. Vai na banca de jornal, encontra aquelas revistas que são científicas, dá uma lida, compra uma, compra outra, olha aqueles artigos que estão ali, que muitas vezes aquelas informações ali podem estar inclusive numa prova do Enem. Hoje é muito comum a gente encontrar em provas como o Enem trechos dessas notícias. Ou você pega uma notícia, por exemplo, que está sendo traduzida para o português e coloca lá no Enem. Ou então notícias das nossas mídias mesmo. E eu já vi até trechos de entrevistas de rádio sendo colocados em algumas provas. Então isso é muito importante a gente estar antenado. Porque quando a gente está olhando aquela questão, a gente lembra, poxa, eu li isso aqui em algum momento, eu sei do que se trata. Eu não estou em branco, eu tenho noção do que está acontecendo. E além disso, é super legal você aprender coisas novas, né? Você relacionar conhecimentos e ver que aquela aula de física, aquela aula de filosofia, a de biologia, de história, na verdade elas estão entrelaçadas. Quando a gente fala, por exemplo, de
animais transgênicos, a gente também está falando de filosofia. Isso é moral ou isso é ético? Moral e ética têm diferenças conceituais e a gente traz a aula de filosofia para dentro da aula de biologia, por exemplo. Por isso que eu uso muito os episódios da Rádio Animal. Eu trago essas discussões e fico provocando os meus alunos. Assim você acaba se preparando muito para o Enem. Fica antenado a tudo e estudando vários conteúdos sem se sentir pulverizados naqueles textos. Show de bola, professor Ney. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Andy. Mesmo. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, volte sempre. Tá vendo esse ânimo todo? É que estudar faz bem, aprender faz muito bem. Tá esperando o quê? Aproveita que o Enem tá na sua meta e vai além. Estuda para passar, mas também para se transformar. E sempre que precisar, já sabe, youtube.com/TV Escola. Até a próxima. De imediato sentimos um aroma, um leve aroma de... Misturei.